Oi, vó, tudo bem? Hoje eu tive uma aula super legal na faculdade. O tema foi sustentabilidade. A senhora sabe o que significa? Eu achei um tema muito interessante, porque é um tema que não é muito tratado dentro de uma faculdade de administração. Uai, minha netinha, sobre sustentabilidade, a única coisa que eu sei é o que a sua mãe me falou esses dias. Eu estava precisando trocar os meus sutiã por uns com maior sustentabilidade. Não, vó, não tem nada a ver com isso. Sustentabilidade é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com sustentação, né, vó? Uai, então me explica mais sobre esse tal de sustentabilidade, que deve ser algo muito interessante. Pode deixar, vó, vou te explicar direitinho. Vó, a gente tem que pensar o seguinte: será que nós somos realmente sustentáveis? Ou a gente sabe o que é o significado de sustentabilidade? Por quê? Alguns artigos que nós estudamos em sala de aula destacam a importância de saber o que é esse significado do termo sustentabilidade. A gente tem que compreender esse termo de forma ampla, em sua plenitude. Por quê? Porque é muito importante, antes de discutir, saber o conceito do que vai ser discutido. Teve um estudo que analisou sobre a sustentabilidade em duas fábricas no estado de Minas Gerais. Nesse artigo, os autores falaram o seguinte, que os princípios básicos do termo sustentabilidade envolvem equidade, democracia, integração política e planejamento. Mas também falaram de três dimensões principais do que é sustentabilidade: a dimensão econômica, a ambiental e a social, que, de modo geral, precisam estar interrelacionadas. Não tem como a gente pensar a sustentabilidade a partir dessas dimensões sozinhas. Mas eu vou explicar direitinho para a senhora o que é isso. É que o quê? Ixi, tá tudo muito complicado, netinha. É que não sei o quê, democracia. De democracia eu só sei que eu já fiz esse negócio. Quando eu fui para as ruas, naquelas diretas já, falaram que era um tal de democracia. Mas o resto que você falou tá muito complicado para sua avó. Vó, é o seguinte, tem que relacionar esses três aspectos, econômico, ambiental e social, para pensar no desenvolvimento social e econômico. E as empresas não fazem isso, elas só pensam no desenvolvimento econômico e não pensam em balancear tudo isso com a proteção ambiental. A gente já teve alguns avanços, né, vó, nessas discussões sobre essa verdadeira relação entre teoria e prática. Aqui no Brasil teve a Eco 92, a Rio Mais 20, mas a gente tem que falar que essas empresas aderiram ao desenvolvimento sustentável só por pressão externa e depois para mostrar uma diferenciação no mercado perante a sociedade e seus consumidores. Elas, em muitos casos, não se preocupam realmente com a proteção ambiental. Elas se preocupam só com o fator econômico. O que importa para as empresas é o seu princípio básico: ter lucro, gerar lucro a qualquer custo. Mas a gente precisa falar também que algumas empresas escolhem utilizar o termo sustentável e cidadã, mas elas não passam de oportunistas, porque elas tentam mascarar o seu papel na sociedade. E, vó, o papel das empresas na sociedade não é só gerar lucro. Ah, minha netinha, agora sua avó está começando a entender. Vó, olha só, que bom que você está começando a entender, porque eu não sei se eu estou sendo muito didática. A gente tem que pensar o seguinte: toda organização cidadã tem um papel na sociedade. Tudo bem que tem esse papel de gerar riqueza, mas tem que ser aliado à função social. Mas as empresas oportunistas tentam enganar a sociedade passando essa imagem de cidadã. A gente tem que prestar muita atenção nisso, mesmo porque existe uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento que existe hoje, ela deve cumprir com os princípios da cidadania. Participar de um processo produtivo, mas que agrega valor social também.
tem que contribuir para o desenvolvimento da sociedade e da economia, mas de forma conjunta, não única e exclusivamente da economia. Eu acho que deu para a senhora entender mais ou menos o que foi que a gente discutiu em sala de aula. É lógico que a discussão vai muito além disso. Quer dizer que a sustentabilidade atualmente está que nem a história do sutiã. Fala, faz uma propaganda danada, mas na prática é outra história. Porque quando eu tiro meu sutiã, netinha, Vó, que legal que a senhora entendeu realmente o sentido de sustentabilidade. Mas olha só, agora eu estou cansada. A gente pode discutir sobre outro tema outro dia. Na próxima aula que eu tiver sobre algum assunto interessante, eu venho aqui depois da aula para a gente conversar, tá bom? Beijo!